Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à correção do mapa da mina das classificações ou da classificação dos sistemas, legal? Vamos para a primeira questão lá da página 28, legal? 28, página 28, primeira questão. Muitas vezes em nosso dia a dia deparamos-nos com algumas expressões. Água mineral é saudável, pois ela não contém produtos químicos. Vamos respirar o ar puro da montanha. Essa joia é de ouro puro. Essas afirmações são corretas quanto aos conceitos de substâncias e misturas estudados em química? Justifique. A resposta, pessoal, é não. Não são corretas. Por quê? Primeiro ponto, produtos químicos. A água é saudável, pois ela não contém produtos químicos. Produtos ou substâncias químicas estão em todo lugar, sejam materiais naturais ou sintéticos ou artificiais. Produtos ou substâncias químicas estão em todos os lugares, né? Em todos os materiais. Então, a própria água é um produto químico, os sais dissolvidos na água mineral são produtos químicos, então não está correto. Vamos respirar o ar puro da montanha. Pureza na química significa ter um único componente. E nós sabemos que o ar que respiramos tem mais de um componente. Tem nitrogênio, tem oxigênio, vapor d'água, gás carbônico e outros componentes. Então, não. O ar pode até ser mais puro, mas... o ar pode ser mais limpo, mas ele não é puro. Para ser puro, deveria ter apenas um único componente. Isso tornaria o ar que respiramos até nocivo, se fosse apenas oxigênio respirar. Então, não está correto. Essa joia é de ouro puro? Também não. As joias são feitas de uma mistura de ouro com outros materiais, principalmente cobre e prata. O ouro puro não é indicado para fazer joias, porque o ouro puro ele não tem uma consistência muito firme. Precisa de outros metais misturados para dar liga. Então, em geral, as joias são misturas. O ar que respiramos sempre é uma mistura. E a água é saudável não porque ela deixa de ter produtos químicos, porque ela é limpa. Mas ela contém substâncias ou produtos químicos. Então, nenhuma dessas três frases está correta. Beleza, galera? Vamos para número 2. Na número 2 ele pergunta: os materiais comuns em nosso dia a dia são geralmente misturas, verdade? Muito pouco comum ter substâncias puras no nosso dia a dia. Indique o número de fases das misturas a seguir, classificando-as em seu caderno como homogêneas ou heterogêneas. Vamos lá. Água e areia. A gente tem uma, duas. São duas fases. Fases ou fase é a porção uniforme que eu consigo identificar. Tudo aquilo que eu consigo identificar de diferente, tudo aquilo que eu consigo visualmente identificar é uma fase. Então, água e areia tem duas fases, água e areia, portanto, ela é heterogênea. Vinagre, apenas uma só fase, portanto, é homogêneo. Esse sistema é uma solução homogênea ou o sistema é homogêneo. Água, açúcar dissolvido e cubos de gelo. Água, açúcar dissolvido e cubos de gelo, a gente vai ter uma das fases é água e açúcar, a outra fase, os cubos de gelo. Então, nós estamos falando em duas fases e, portanto, heterogêneo. É um sistema heterogêneo. Legal? Por último, o soro caseiro. Soro caseiro a gente vê uma só fase, portanto ele é homogêneo. Então, teremos como
heterogêneo, água e areia, açúcar dissolvido, água e cubos de gelo. E homogêneo, a gente vai ter o vinagre e o soro caseiro. Facinho essa, né? Vamos para 3. Na questão 3, ele pergunta: sabendo-se que a gasolina é insolúvel na água, elas não se misturam, são immiscíveis, e apresenta densidade 0,7 gramas por centímetro cúbico, desenhe um sistema contendo uma rolha de cortiça, 100 ml de água, 100 ml de gasolina. Dados: a rolha de cortiça tem uma densidade de 0,3, é insolúvel em água e também insolúvel em gasolina, não se dissolve em nenhum nem outro. A densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. E aí o que a gente vai ter? Ninguém se dissolve em ninguém, ninguém se mistura ou se é miscível em ninguém nessas três substâncias. A substância mais densa é a que ficará embaixo, que é a água. Densidade 1 grama por centímetro cúbico. Em cima da água, a gente vai ter a gasolina, 100 ml de gasolina, numa densidade de 0,7 gramas por centímetro cúbico, sem se misturar na água. E aí, a rolha de cortiça, né, a cortiça, com uma densidade de 0,3 gramas por centímetro cúbico. Então, os materiais não se dissolvem entre si, e pela densidade a gente tem, né, o menos denso para cima, o mais denso para baixo, portanto, é essa a ordem do desenho. Qualquer desenho diferente disso está errado. Vamos para a quarta questão, pessoal. Na quarta questão, ele pergunta: observe as representações abaixo, indique quais são misturas homogêneas e quais são misturas heterogêneas. Veja, nós temos 2 fases e 3 fases. Portanto, essas duas são misturas com mais de uma fase, heterogêneas. Ok? A única mistura homogênea, ou seja, uma só fase, é a letra B. Aliás, pessoal, quando a gente tem uma mistura homogênea, a gente tem um outro nome para ela, que é solução. Olha lá, aquela mesma da solubilidade. Solução é uma mistura homogênea. Legal? Na quinta questão, ele pergunta: uma mistura constituída por água líquida, gelo, sal de cozinha totalmente dissolvido, gasolina e areia possui quantas fases? Vamos lá, quantas fases nós vamos identificar aqui? Vamos tentar desenhar? Bom, a gente tem aqui a areia, não se dissolve nem na água nem na gasolina, vai ficar aqui embaixo, uma fase. A gente vai ter água mais sal dissolvido, não é isso? A gente tem areia, é uma fase. A gente tem água e sal dissolvidos. A gente tem aqui gasolina, que é menos densa e fica em cima da água. E a gente tem o gelo. Provavelmente o gelo da água é menos denso do que a água, porém mais denso que a gasolina. Provavelmente o gelo vai ficar nesse ponto aqui. De qualquer forma, a gente vai ter 1, gasolina, 2, gelo, 3, água mais sal, 4, areia. Ou seja, a gente vai ter 4 fases. Legal? Gasolina aqui não se mistura em ninguém. O gelo, água com sal juntos e areia. Ótimo, excelente. Vamos lá para 74 para fazer um exercicinho só dessa página, mas um exercicinho bem importante, galera. Os modelos a seguir representam agrupamentos de partículas. Indique quais são misturas e quais são substâncias. Classifique as substâncias como simples ou compostas. Legal. O cara vai ser mistura quando tiver mais de um tipo de substância, mais de um tipo de substância, mais de um tipo de componente ali. Veja,
A gente tem essa situação de mais de um tipo de componente nos frascos B e D. B e D. Dá uma olhada. Essa substância é diferente dessa. São dois componentes diferentes. Então, a gente vai ter aqui uma mistura. Então, o B é uma mistura, mais de um componente diferente. Assim como o D. Você pode observar que tem duas bolinhas cinzas juntas, tem uma bolinha vermelha e uma bolinha cinza juntas, configurando duas substâncias diferentes. Então, também é uma mistura o D. Veja, as moléculas são do mesmo tipo, duas bolinhas brancas. Aqui, são todas essas 4 moléculas idênticas entre si. Então, no caso do A, a gente está falando de substância pura ou simplesmente substância. E no B, a gente também está falando de puro ou somente substância, tá? Todas as moléculas são idênticas entre si no A, então é puro ou substância, e no C, então é puro ou substância. Legal? Ele pede para a gente identificar cada uma das substâncias como simples ou composta, elementar ou composta. Aí eu vou analisar na individualidade. 2 átomos iguais na mesma molécula, simples. 2 tipos diferentes de átomos, o vermelhinho e o branquinho, composta. 1 átomo apenas, simples. 1 tipo de elemento, simples. 1 tipo de elemento, 2 átomos idênticos na mesma substância, simples. Aqui, 2 átomos do mesmo elemento na mesma substância, simples. E por fim, 1 átomo branquinho, 1 vermelhinho, átomos diferentes, elementos diferentes, composta. Legal? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e aprendido. E até a nossa próxima correção de mapas da mina. Um grande abraço e tchau!